de Deus. Falar é fácil. A vida lhe serviu de escudo até agora, mas que situação de apuros se você fosse obrigado a recorrer à mão invisível para seu alimento e abrigo. Logo estaria mendigando nas ruas. Nunca. Não depositaria minha fé nos transeuntes em vez de colocá-la em Deus. Ele pode conceber para seu devoto milhares de recursos, além da escudela de mendigo. Mais retórica. Suponhamos que eu sugira seja a basófia de sua filosofia posta à prova neste mundo tangível. Eu concordaria. Você confina Deus a um mundo especulativo? Veremos. Hoje, você terá a oportunidade, ou de ampliar, ou de confirmar meu próprio ponto de vista. Ananta fez uma pausa durante um dramático momento. Em seguida, falou devagar e seriamente. Proponho enviá-lo, com seu condiscípulo Jitendra, esta manhã, para a vizinha cidade de Brindaban. Você não deve levar uma só rúpia, não deve mendigar nem alimento nem dinheiro, não deve revelar sua situação a ninguém, não deve passar sem refeições, não deve encalhar em Brindaban, se voltar aqui, à minha casa, antes da meia-noite, sem haver violado uma só regra do teste. Serei o homem mais espantado de Agra. Aceito o desafio. Nenhuma hesitação havia em minhas palavras, ou em meu coração. Gratas lembranças da beneficência instantânea reverberavam em minha memória. Minha cura de cólera mortal através do apelo à fotografia de Lairi Mahasaya, o jocoso presente dos 2 papagaios no terraço de Lauri, o amuleto oportuno durante o desânimo em Bareilly, a mensagem decisiva por intermédio do sado que se aproximou do pátio do erudito em Benares, a visão da Mãe Divina, e suas sublimes palavras de amor, sua rápida atenção, através de Mestre Mahasaya, a meus pequeninos aborrecimentos, a orientação de última hora, que materializou meu diploma de escola secundária, e a derradeira bênção, meu mestre vivente, imergido da bruma dos sonhos de toda a minha vida. Nunca eu admitiria a insuficiência de minha filosofia, em qualquer embate, no áspero campo de provas do mundo. Sua disposição é crédito a seu favor. Vou escoltá-lo até o trem imediatamente, disse Ananta. E voltando-se para o boquiaberto. Jitendra, você deve ir junto, como testemunha, e, provavelmente, co-vítima. Meia hora depois, Jitendra e eu estávamos de posse das passagens de ida, para a viagem. Submetemo-nos, num canto retirado da estação, ao exame de nossas pessoas. Ananta prontamente se satisfez, porque não carregávamos valores ocultos, nossos simples dotes não escondiam mais do que o necessário. Como a fé se miscuía no imundo sério das finanças, meu amigo protestou, Ananta, dê-me 1 ou 2 rúpias como medida de cautela, então, poderei telegrafar-lhe em caso de infortúnio. Jitendra. Minha exclamação foi de aguda censura. Não continuarei com o teste, se você levar dinheiro para nos garantir em último caso. Algo de tranquilizador existe no tilintar das moedas. Jitendra nada mais acrescentou, porque o encarei severamente. Mukunda, não sou destituído de coração. Um toque de humildade insinuara-se na voz de Ananta. É possível que sua consciência o afligisse, talvez por enviar 2 jovens sem dinheiro a uma cidade desconhecida, talvez devido a seu próprio ceticismo religioso. Se, por qualquer acaso, ou graça, você passar com sucesso pelo ordalho de Brindaban, pedir-lhe que me aceite como seu discípulo. Em consonância com a situação não convencional, esta promessa continha certa irregularidade. O irmão mais velho numa família hindu raramente se inclina ante os mais novos, recebe respeito e obediência, em segundo lugar, logo depois do pai. Não restava tempo, entretanto, para meu comentário, nosso trem ia partir. Jitendra manteve um silêncio lúgubre, enquanto o trem cobria a distância. Finalmente, meu amigo se moveu, inclinando-se, beliscou-me dolorosamente em lugar sensível.
Não vejo sinal algum de que Deus nos vai fornecer nossa próxima refeição. Aquiete-se, incrédulo Tomás, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Você não pode fazer que ele se apresse. Já estou esfomeado, só ao considerar as perspectivas diante de nós. Deixei Benares para ver o mausoléu do Taj, não para entrar no meu próprio. Anime-se, Jitendra. Não estamos prestes a ter nosso primeiro vislumbre das sagradas maravilhas de Vrindavan? Sinto profunda alegria ao pensamento de pisar o solo santificado pelos pés do divino Krishna. A porta de nosso compartimento abriu-se, 2 homens tomaram assento. A próxima parada do trem seria a última. Jovens, vocês têm amigos em Vrindavan? O desconhecido, defronte a mim, revelava um interesse surpreendente. Não é de sua conta. Desviei rudemente o olhar. Estão provavelmente fugindo de suas famílias sob a magia do ladrão de corações. Eu próprio sou um temperamento devocional. Constitui, positivamente, meu dever, velar para que recebam alimento e abrigo neste calor fortíssimo. Não, deixe-nos sozinhos. O Senhor é muito amável, mas se enganasse nos julga vadios fugindo de casa. Isto encerrou a conversação. O trem parou. Quando Jitendra e eu descemos a plataforma, nossos companheiros ocasionais nos tomaram pelo braço e chamaram um veículo de tração animal. Apeamos em frente a um eremitério majestoso, situado entre árvores, sempre verdejantes, de canteiros bem conservados. Percebia-se que nossos benfeitores eram conhecidos ali. Um sorridente jovem nos guiou sem comentário a uma sala de recepção. Logo se reuniu a nós uma senhora idosa, de nobre porte. Gaurima, os príncipes não puderam vir. Um dos homens dirigiu-se à hospedeira do ashram. No último instante, seus planos foram alterados. Eles enviam sentidas desculpas, mas trouxemos outros 2 hóspedes. Assim que nos encontramos no trem, senti atração por eles, devotos do divino Krishna. Adeus, jovens amigos. Nossos 2 conhecidos caminharam em direção à porta. Se Deus quiser, nos encontraremos outra vez. Sejam bem-vindos aqui. Gaurima sorriu maternalmente. Não poderiam ter chegado em melhor dia. Eu esperava 2 benfeitores de sangue real, patronos deste eremitério. Que lástima se os alimentos que cozinhei não achassem ninguém para apreciá-los. Estas amáveis palavras tiveram efeitos surpreendentes sobre Jitendra. Ele desatou em lágrimas. As perspectivas que meu amigo temera encontrar em Vrindavan estavam se convertendo em entretenimento de reis. O repentino ajustamento mental era demasiado forte para ele. Nossa anfitriã mirou com curiosidade, mas sem comentário. Talvez estivesse familiarizada com caprichos de adolescentes. O almoço foi anunciado. Gaurima nos precedeu em caminho para um pátio, saturado de aromas apetitosos, onde a refeição seria servida. Ela desapareceu numa cozinha próxima. Eu premeditara este momento. Escolhendo o local apropriado no corpo de Jitendra, dei-lhe um beliscão tão doloroso como o que ele me dera no trem. Incrédulo Tomás, o Senhor Deus trabalha, e depressa também. A anfitriã reentrou com um panca, leque. Ela firmemente nos abanou à moda oriental, enquanto cruzávamos as pernas em assentos de mantas com ornamentos. Discípulos do ashram iam e vinham, servindo cerca de 30 pratos. Em vez de refeição, eu deveria descrevê-la como suntuoso banquete. Desde que chegamos a este planeta, Jitendra e eu nunca antes provamos tais iguarias. Realmente, pratos dignos de príncipes, honrada mãe. Não posso imaginar que atividade seus régios benfeitores encontraram mais urgente que comparecer a este banquete. A senhora nos proporcionou uma recordação para o resto da vida.
Obrigados ao silêncio pelas condições impostas por Ananta, não podíamos explicar à bondosa senhora que nossos agradecimentos tinham duplo significado. Nossa sinceridade, pelo menos, era patente. Partimos com sua bênção, e um convite atraente para revisitar o eremitério. Fora, o calor era impiedoso. Meu amigo e eu procuramos o abrigo de majestosa árvore de cadamba, na porta do astro. Seguiu-se um diálogo acerbo. Jitendra, de novo, achava-se perturbado por apreensões. Em que bela embrulhada você me meteu? Nosso almoço foi apenas um incidente de boa sorte. Como poderemos ver os aspectos interessantes desta cidade sem termos conosco uma única moeda? E como vai me levar de volta à casa de Ananta? Você esquece Deus rapidamente, agora que seu estômago está cheio. Minhas palavras, sem serem amargas, eram acusatórias. Como é curta a memória humana para os favores divinos. Nenhum homem vivo deixou de ver respondidas algumas de suas preces. Não me disponho a esquecer minha loucura ao me aventurar em viagem com um doido como você. Cale-se, Jitendra. O mesmo divino Senhor que nos alimentou nos mostrará Vrindavan, e nos devolverá Agra. Um jovem delgado, de agradável aparência, aproximou-se a passos rápidos. Parando sob nossa árvore, curvou-se diante de mim. Querido amigo, o Senhor e seu companheiro devem ser estranhos aqui. Permita-me que seja seu anfitrião e guia. É quase impossível um hindu empalidecer, mas a face de Jitendra mostrou, de súbito, uma cor desmaiada. Recusei cortesmente o oferecimento. Não pode ser que me dispense. O alarme do desconhecido teria sido cômico em outras circunstâncias. Por que não? O Senhor é meu guru. Seus olhos buscaram os meus confiantemente. Durante minhas devoções do meio-dia, o bendito Senhor Krishna apareceu-me em visão. Mostrou-me duas figuras desamparadas sob esta mesma árvore. Uma face era sua, meu mestre. Eu a vi frequentemente em meditação. Que alegria se aceitasse meus humildes serviços. Eu também me alegro de que me haja encontrado. Nem Deus nem o homem nos desamparam. Embora eu estivesse imóvel, sorrindo para o rosto ansioso diante de mim, uma obediência interna prostrou-me ante os pés divinos. Queridos amigos, não me darão a honra de se hospedarem em minha casa? Você é amável, mas o plano é inexequível. Já somos hóspedes de meu irmão em Agra. Pelo menos, me deixaram a lembrança de haver percorrido Vrindavan em sua companhia. Consenti com alegria. O jovem, cujo nome era Pratap Chatterjee, chamou uma carruagem. Visitamos o templo Madananchana e outros santuários de Krishna. A noite desceu antes de terminarmos nossas devoções no templo. Com licença, vou ver se consigo sandeche. Pratap entrou em uma loja na estação ferroviária. Jitendra e eu vagamos ao longo da ampla rua, agora repleta de gente na relativa amenidade da noite. Nosso amigo ausentou-se por algum tempo, mas retornou com presentes de doces e guloseimas. Por favor, permita que eu ganhe este mérito religioso. Pratap sorriu suplicante enquanto estendia um maço de rupias em notas, e duas passagens, recém-compradas, para Agra. Aceitando-os, minha reverência dirigiu-se à mão invisível que, escarnecida por Ananta, excedera-se em generosidade. Procuramos um lugar solitário perto da estação. Pratap instruí-lo na Kriya de Lairi Mahasaya, o maior yogi dos tempos modernos. A técnica dele será seu guru. A iniciação terminou em meia hora. Kriya é seu Chintanani, disse eu, ao novo discípulo. A técnica, que é simples como vê, incorpora a arte de apressar a evolução espiritual do homem. As escrituras hindus ensinam que o ego reencarnante requer 1 milhão de anos para obter a liberação de Maya.
Este período natural é grandemente encurtado por Kriya Yoga. Assim como o crescimento das plantas pode ser acelerado muito além de seu ritmo normal, como Jagadish Chandra Bose demonstrou, também o desenvolvimento psicológico do homem pode ser apressado por meios científicos. Seja assíduo em suas práticas, alcançará o guru de todos os gurus. Sinto o arrebatamento ao encontrar esta chave de yoga, procurada há longo tempo. Disse Pratap pensativamente. Seu efeito desobstrutivo sobre as limitações sensoriais me deixará livre para ingressar em esferas superiores. A visão do Senhor Krishna, hoje, só poderia significar o meu maior bem. Sentamos por um instante em silenciosa compreensão, depois, caminhamos lentamente para a estação. Alegria me inundava ao tomar o trem, mas este foi um dia de lágrimas para Jitendra. Meu afetuoso adeus a Pratap foi pontuado por soluços abafados de meus dois companheiros. A viagem novamente encontrou Jitendra a revolver-se em descontentamento, desta vez, contra si mesmo. Superficial, é a minha confiança, meu coração tem sido de pedra. Nunca, no futuro, duvidarei da proteção de Deus. Aproximava-se a meia-noite. As duas Cinderelas, enviadas sem dinheiro, entraram no quarto de Ananta. Tal como ele irrefletidamente predissera, suas feições eram estudos sobre o espanto. Em silêncio, espalhei sobre a mesa as rupias em notas. Jitendra, a verdade. O tom de Ananta era de gracejo. Este jovem não esteve participando de um assalto. À medida, porém, que a narrativa prosseguia, meu irmão tornou-se sério, e, por fim, solene, a lei de oferta, e procura atingir reinos mais sutis do que julguei. Ananta falou com um entusiasmo espiritual que eu nunca antes observara nele. Compreendo pela primeira vez sua indiferença aos cofres fortes, e às vulgares acumulações do mundo. Apesar de tarde, meu irmão insistiu em receber Diksha em Kriya Yoga. O Guru Mukunda teve, na mesma noite, de arcar com a responsabilidade de 2 discípulos não procurados. Nossa primeira refeição, na manhã seguinte, decorreu de uma ironia que estivera ausente da anterior. Sorri para Jitendra. Você não será logrado em seu desejo de visitar o Taj. Vamos contemplá-lo antes de partir para Serampuri. Despedindo-nos de Ananta, meu amigo, e eu logo nos achamos diante da glória de Agra, o Taj Mahal. Em mármore branco, ofuscante sob o sol, ergue-se como visão de pura simetria. Há um cenário perfeito de ciprestes escuros, gramados lustrosos, e lagoa tranquila. O interior é primoroso, esculpido à semelhança de rendas, e incrustado de pedras semi-preciosas. Delicadas grinaldas e volutas emergem intrincadamente de mármores em cores marrom e violeta. A iluminação vem da cúpula, e tomba sobre o cenotáfio do imperador Shah Jahan, e sobre o de Mumtaz Mahal, rainha de seu império, e coração. De turismo, era o bastante. Eu ansiava por meu guru. Jitendra e eu cedo viajamos de trem para o sul, em direção a Bengala. Mukunda, não vejo minha família há meses. Mudei de ideia, talvez eu visite seu guru, posteriormente, em Serampuri. Meu amigo, a quem se podia benevolamente descrever como de temperamento vacilante, separou-se de mim em Calcutá. Tomando um trem, em breve atingi Serampuri, cerca de 20 quilômetros ao norte. Estremeci de maravilhamento ao dar-me conta de que 28 dias haviam transcorrido desde o encontro com meu guru em Benares. Você virá a mim dentro de 4 semanas, e aqui estava eu, o coração palpitante, de pé, dentro de um pátio, na tranquila rua de Raighat. Entrei pela primeira vez no eremitério onde passaria a melhor parte dos 10 anos seguintes, com o Jnana-avatar, encarnação da sabedoria, da Índia. Capítulo 12, Anos no eremitério de meu mestre. Você veio. Sri Yukteswar cumprimentou-me, da pele de tigre onde estava sentado,
no chão de uma sala de estar que se abria em sacada. Sua voz era fria, seu comportamento sem emoção. Sim, querido mestre, aqui estou para segui-lo. Ajoelhando-me, toquei-lhe os pés. Seguir-me, como? Você não toma conhecimento de meus desejos. Não doravante, Guruji. Seu desejo será minha lei. Assim, é melhor. Posso agora assumir responsabilidade por sua vida. De boa vontade lhe transfiro este peso, mestre. Meu primeiro pedido, então, é que volte ao lar. A sua família quero que ingresse na faculdade em Calcutá. Sua educação deverá continuar. Muito bem, senhor. Escondi minha consternação. Livros importunos continuariam a perseguir-me durante anos. Primeiro papai, agora Sri Yukteswar. Algum dia, você irá ao ocidente. Seu povo será mais receptivo à antiga sabedoria da Índia, se o desconhecido instrutor hindu tiver um grau universitário. O senhor sabe o que é melhor, Guruji. Minha tristeza evaporou-se. A referência ao ocidente pareceu-me enigmática e remota, mas a oportunidade de agradar a meu mestre pela obediência era imediata e vital. Você estará perto, em Calcutá, venha aqui sempre que achar tempo. Todos os dias, se possível, mestre aceito, agradecido, sua autoridade em todos os detalhes de minha vida, com uma condição. Qual? Quero sua promessa de que me revelará a Deus. Seguiu-se uma hora de serena discussão. A palavra de um mestre não pode ser falsificada, não é dada levianamente. As implicações da garantia que eu suplicava abriam vastas perspectivas metafísicas. Um guru deve encontrar-se realmente em termos íntimos com o Criador antes de poder obrigá-lo a aparecer. Percebi a unidade de Sri Yukteswar com Deus, e estava resolvido, como discípulo seu, a aproveitar minha vantagem. Você tem a disposição exata. Então, o consentimento do mestre compassivo soa final. Seja o seu desejo o meu desejo. Uma sombra que perdurará a vida inteira sumiu de meu coração. A vaga procura, de cá para lá, tinha chegado ao fim. Eu encontrar abrigo eterno em um verdadeiro guru. Venha, mostrar-lhe o eremitério. O mestre levantou-se de seu tapete de pele de tigre. Olhando ao redor, notei, numa parede, um retrato enfeitado com um raminho de jasmim. Lairi Mahasaya, disse eu, atônito. Sim, meu divino guru. O tom de voz de Sri Yukteswar vibrava de reverência. Ele foi, como homem, e como yogi, maior do que qualquer outro mestre cuja vida entrou em meu campo de investigação. Silenciosamente me curvei ante o retrato familiar. As homenagens de minha alma alçaram-se, velozes, para o mestre incomparável que, abençoando minha infância, tinha guiado meus passos até aquele instante. Conduzido por meu guru, caminhei pela casa, e por seus arredores. Grande, antigo e bem construído, o eremitério era circundado por um pátio, e este por um muro de pilares maciços. As paredes externas estavam cobertas de musgo, pombas adejavam sobre o telhado horizontal e cinzento, compartilhando, sem cerimônias, do ashram. Atrás, um horto aprazível apresenta árvores frutíferas, mangueiras e bananeiras. Os quartos superiores tinham balcões com balaustrada, e abriam-se para o pátio, em 3 das faces do edifício, que possuíam andar térreo e superior. Um espaçoso salão térreo, de teto alto sustentado por colunas, era usado, informou-me o mestre, principalmente durante as festividades anuais de Durga Puja. Uma escada estreita levava à sala de estar de Sri Yukteswar, cuja pequena sacada abria para a rua. O ashram estava mobiliado com o necessário, tudo era simples, limpo e útil. Viam-se diversas cadeiras, bancos e mesas em estilo ocidental.
O mestre convidou-me para passar a noite ali. Um jantar de legumes temperado com carinhos foi servido por 2 jovens discípulos que recebem um treinamento espiritual. Guruji, conte-me, por obséquio, algo de sua vida. Eu cruzara as pernas numa esteira de palha junto de sua pele de tigre. As estrelas amistosas pareciam muito próximas, pouco além da sacada. Meu nome de família foi Priyanath Karada. Nasci aqui em Serampore, onde meu pai era um próspero homem de negócios. Legou-me esta mansão ancestral, atualmente meu eremitério. Meus estudos formais em escola foram curtos, achei-os lentos e superficiais. Na juventude, assumi as responsabilidades de chefe de família, e tive uma filha, agora casada. Na maturidade, fui abençoado pela orientação de Lahiri Mahasaya. Após a morte de minha esposa, ingressei na ordem dos Swamis, e recebi o novo nome de Sri Yukteswar Sri. Tais são os meus simples dados biográficos. O mestre sorriu da ansiedade que via em meu rosto. Como todos os esboços biográficos, suas palavras deram os fatos exteriores sem revelar o homem interno. Guruji, eu gostaria de ouvir algumas histórias de sua meninice. Algumas lhe contarei, cada uma com sua moralidade. Os olhos de Sri Yukteswar cintilavam em advertência. Minha mãe, certa vez, tentou assustar-me com a medonha história de um fantasma num quarto escuro. Fui lá imediatamente, e exprimi meu desapontamento por não haver encontrado o fantasma. Mamãe nunca voltou a me contar histórias de horror. Moralidade: encare o medo de frente, e ele deixará de perturbá-lo. Outra lembrança infantil evoca meu desejo de possuir um cachorro feio que pertencia a um vizinho. Mantive todos em casa num torvelinho, durante semanas, para obter aquele bicho. Meus ouvidos ficaram surdos às ofertas de outros animaizinhos de aparência mais agradável. Moralidade: o apego cega, empresta um halo imaginário de atração ao objeto desejado. Uma terceira história refere-se à plasticidade da mente jovem. Certa vez, ouvi mamãe comentar: um homem que aceita trabalho sob as ordens de alguém, é um escravo. Esta impressão se me gravou tão indelevelmente que, mesmo após meu casamento, recusei todas as posições. Enfrentei os gastos investindo a herança de minha família em terras. Moralidade: boas e positivas sugestões deveriam instruir os ouvidos sensitivos das crianças. Suas primeiras ideias perduram como gravuras à água forte. O mestre entregou-se a um silêncio imóvel. Por volta de meia-noite, conduziu-me a uma estreita cama de lona. O sono foi profundo e doce naquela primeira noite sob o teto de meu guru. Sri Yukteswar escolheu a manhã seguinte para conceder-me sua iniciação em Kriya Yoga. Anteriormente, eu recebera a mesma técnica de 2 discípulos de Lahiri Mahasaya, papai, e meu instrutor particular de sânscrito, Swami Kebalananda. O mestre, porém, possuía um poder transformante. Ao seu toque, uma grande luz abriu caminho em meu ser, como a glória de incontáveis sóis fulgindo juntos. Um dilúvio de beatitude inefável inundou-me o coração até as suas mais íntimas profundezas. Avançara muito à tarde do dia seguinte quando consegui resolver-me a deixar o eremitério. Ao atravessar a porta de meu lar em Calcutá, realizava-se a profecia de meu mestre: você voltará dentro de 30 dias. Nenhum de meus parentes fez comentários ferinos. Eu temera alusões ao reaparecimento do pássaro planando em alturas sublimes. Subi a meu quartinho no sótão, e prodigalizei-lhe olhares afetuosos, como a um ser vivente. Você foi a testemunha das meditações, lágrimas e tempestades de meu sadhana. Agora atingi o porto de meu divino mestre. Filho, estou contente por nós dois. Papai e eu sentamos juntos na quietude da noite. Você achou seu guru, da mesma miraculosa forma em que no passado achei o meu.
A sagrada mãe de Lairi Mahasaya protege nossas vidas. Seu mestre demonstrou ser, não um santo inacessível do Himalaia, mas um homem divino e próximo. Minhas preces tiveram resposta. Em sua busca de Deus, você não foi permanentemente afastado de minha vista. Papai também estava contente por meus estudos formais serem reiniciados, tomou as providências necessárias. Fui matriculado, no dia seguinte, na vizinha faculdade da Igreja Escocesa, em Calcutá. Felizes meses transcorreram. Meus leitores, sem dúvida, chegaram à suposição perspicaz de que fui pouco assíduo aos cursos universitários. O eremitério de Serampore era de um fascínio demasiado irresistível. O mestre aceitou minha constante presença sem comentários. Para meu alívio, poucas vezes se referia às salas de aula. Embora fosse claro para todos que eu não estava atalhado para erudito, arranjava-me, de tempos em tempos, para obter as notas mínimas de aprovação. A vida cotidiana do ashram fluía suavemente, com variações ocasionais. Meu guru despertava antes da madrugada. Deitado ou, às vezes, sentado no leito, ele entrava em estado de Samadhi 88. Era muito simples descobrir quando o mestre havia acordado, suspensão brusca de estupendos roncos. 1 ou 2 suspiros, talvez um movimento do corpo. Em seguida, um estado insonoro, de ausência de respiração, ele se abismara na profunda bem-aventurança do yogi. Nenhuma refeição de manhã, primeiramente vinha um longo passeio pelas margens do Ganges. Aquelas caminhadas matutinas com meu guru, como são reais, e vividas ainda. Na fácil ressurreição da memória, frequentemente me encontro a seu lado. O sol matinal aquece o rio, a voz de meu guru vibra, em sua riqueza de autêntica sabedoria. Um banho, e depois a refeição do meio-dia. Seu preparo, de acordo com as instruções diárias de meu mestre, constituía tarefa cuidadosa de jovens discípulos. Meu guru era vegetariano. Antes de abraçar a vida monástica, entretanto, ele se alimentara de ovos e peixes. Aconselhava aos estudantes a seguirem qualquer dieta simples que provesse ser adequada à constituição de cada um. O mestre comia pouco, geralmente arroz colorido com açafrão, acompanhado de suco de acelga, ou de espinafre, e levemente polvilhado de ghee de búfala, manteiga derretida. No dia seguinte, podia ordenar dal de lentilhas, ou caril de chariná com vegetais. Para a sobremesa, mangas, ou laranjas com pudim de arroz, ou então, suco de frutas. Os visitantes apareciam à tarde. Do mundo para o tranquilo eremitério, filtrava-se uma corrente contínua. Meu guru tratava a todos os hóspedes com bondade e cortesia. Um mestre, aquele que se conhece a si mesmo como alma onipresente, e não como ego, ou corpo, percebe, em todos os homens, uma similitude espantosa. A imparcialidade dos santos tem sua raiz na sabedoria. Eles já não se deixam influenciar pelas faces alternativas de Maya, nem estão sujeitos às preferências e aversões que confundem o julgamento dos homens não iluminados. Sri Yukteswar não mostrava consideração especial pelos poderosos, ricos ou bem-sucedidos, nem desprezava outros por sua pobreza ou incultura. Ele prestaria atenção respeitosa às palavras de verdade oriundas de uma criança, e, em outra ocasião, demonstraria abertamente não tomar conhecimento de um conceituado erudito em Santas Escrituras. Às 8 da noite era o jantar, e, às vezes, alcançavam-no visitantes tardios. Meu guru não pedia licença para ir comer sozinho, ninguém deixava o ashram com fome, ou insatisfeito. Sri Yukteswar nunca se via perdido com a inesperada aparição de visitantes, segundo as instruções ricas de expediente que dava aos discípulos. De escasso alimento podia emergir um banquete. Apesar disso, era econômico, seu modesto capital ia longe. Fique nos limites de sua carteira, dizia ele frequentemente,
A prodigalidade lhe trará de sabores. Fossem detalhes de atendimento às visitas, ou em trabalhos de construção e conserto do eremitério, ou ainda em outros assuntos práticos, o mestre manifestava a originalidade de seu espírito criador. Às quietas horas da noite traziam, a miúde, dissertações de meu guru, tesouros que desafiam o tempo. Cada um de suas palavras era cinzelada pela sabedoria. Sublime autoconfiança assinalava seu estilo expressivo, que era único. Sempre falou como ninguém, segundo a minha experiência, jamais o fez. Seus pensamentos pareciam pesados na delicada balança do discernimento antes de permitires o traje exterior da linguagem. A essência da verdade, que o impregnava todo, a ponto mesmo de assumir função fisiológica, brotava dele como exsudação perfumada de sua alma. Eu tinha invariavelmente consciência de me achar em presença de uma manifestação palpitante de Deus. O peso de sua divindade fazia-me automaticamente inclinar a cabeça diante dele. Se os hóspedes percebiam que Siri-Euktesuar se embebia estaticamente do infinito, ele, rápido, teatava a conversação. Era incapaz de ostentar uma pose, ou de pavonear-se de sua interiorização sublime. Sempre unificado com Deus, não precisava reservar um tempo especial para essa comunhão. Um mestre com experiência da divindade já deixou para trás os degraus da meditação. A flor tomba quando o fruto aparece. Mas os santos frequentemente aderem a praxes espirituais, com o fito de propor um exemplo para os discípulos. Ao aproximar-se à meia-noite, meu guru caía em sonolência com a naturalidade de uma criança. Nenhum espalhafato quanto a colchões e roupa de cama. Costumava deitar-se, mesmo sem travesseiros, num divã estreito que servia de espaldar para seu habitual assento de couro de tigre. Uma discussão filosófica de toda uma noite não era rara, qualquer discípulo podia provocá-la pela intensidade de seu interesse. Eu não sentia, então, qualquer cansaço, nem desejo de dormir, de meu mestre, bastavam-me as palavras cheias de vida. Oh, e madrugada? Vamos caminhar ao longo do Ganges. Assim terminavam muitos de meus períodos de edificação noturna. Meus primeiros meses em companhia de Siri-Euktesuar culminaram com uma lição útil, como enganar um mosquito. Em casa, minha família sempre usou mosquiteiros à noite. Aterrorizei-me ao descobrir que se violava este prudente costume no eremitério de Serampore. Os mosquitos tinham ali uma residência perfeita. Fui mordido da cabeça aos pés. Meu guru apiedou-se de mim. Comprei um cortinado para você, e outro para mim. Ele riu, e acrescentou, se você comprar apenas o seu, todos os mosquitos se concentrarão em mim. Fiquei mais do que agradecido em comprazê-lo. Todas as noites que eu passava em Serampore, meu guru me pedia para instalar os cortinados antes de dormir. Certa noite, quando uma nuvem de mosquitos nos sitiava, o mestre não deu as instruções usuais. Eu ouvia nervosamente o zumbir diantegoso dos insetos. Entrando na cama, lancei uma prece conjuratória em direção a todos eles. Meia hora depois, tossi propositalmente para atrair a atenção de meu guru. Pensei que ia enlouquecer com as mordidas, e especialmente com as revoadas cantantes, enquanto os mosquitos celebravam seus ritos, sedentos de sangue. Nenhum movimento do mestre. Em resposta, aproximei-me dele cautelosamente. Não respirava. Esta foi a primeira vez que o observei de perto em transe yoga, e me encheu de terror. Seu coração deve ter parado. Coloquei um espelho sob seu nariz. Nenhum vapor de respiração apareceu. Para certificar-me pela segunda vez, fechei durante alguns minutos sua boca e narinas com meus dedos. Seu corpo estava frio e imóvel. Confusamente, corri para a porta a fim de gritar por socorro. Então, um aprendiz de pesquisador. Meu pobre nariz. A voz de meu guru estremecia de riso.
Por que não vai para a cama? Ir ao mundo inteiro modificar-se para satisfazê-lo. Modifique-se a si mesmo, livre-se da consciência de que os mosquitos existem. Humildemente retornei à minha cama. Nenhum inseto se aventurou perto. Compreendi que meu guru admitira previamente os cortinados apenas para me agradar. Nenhum medo ele tivera aos mosquitos. Recorrendo a seus poderes de yogi, pude impedi-los de mordê-lo, ou, se o preferisse, poderia escapar para uma invulnerabilidade interior. Ele estava me proporcionando uma demonstração, pensei. Aquele é o estado de yoga que devo me esforçar por atingir. Um verdadeiro yogi é capaz de entrar no estado de superconsciência e de mantê-lo, independente das múltiplas distrações nunca ausentes desta terra, o zumbido dos insetos, o penetrante brilho da luz do dia. No primeiro estado de Samadhi, Sabikalpa, o devoto fecha-se a todo testemunho sensorial do mundo exterior. É recompensado, então, por sons e cenas de reinos internos mais belos do que o prístino Éden. Os instrutivos mosquitos serviram para outra lição em meus primeiros tempos no Eram. Era a suave hora do crepúsculo. Meu guru interpretava, de forma incomparável, os textos antigos. A seus pés, eu experimentava perfeita paz. Um mosquito descortês penetrou no idílio e desviou minha atenção. Ao injetar sua venenosa agulha hipodérmica em minha coxa, automaticamente levantei a mão vingadora. Mas suspendi a execução da sentença de morte. Viera-me a oportuna lembrança de um aforismo de Patanjali sobre a ahimsa, inofensividade. Por que não termina a tarefa? Mestre, o senhor defende o eliminar a vida? Não, mas em sua mente, você já desfechou o golpe mortal. Não compreendo. Por ahimsa, Patanjali quis significar a remoção do desejo de matar. Sri Yukteswar havia lido meus processos mentais como num livro aberto. Este mundo está inconvenientemente organizado para a prática literal de ahimsa. O homem pode ser compelido a eliminar criaturas nocivas. Não se encontra, porém, sob compulsão idêntica para sentir raiva ou hostilidade. Todas as formas de vida têm igual direito ao A, de Maya. O santo que desvenda o segredo da criação estará em harmonia com as inúmeras e desconcertantes expressões da natureza. Todos os homens poderão compreender esta verdade ao vencerem a paixão de destruir. Guruji, deveria o homem oferecer-se em sacrifício em vez de matar um animal selvagem? Não, o corpo do homem é precioso. Tem um mais alto valor evolutivo em virtude de possuir centros na espinha e um cérebro que são únicos. Estes permitem ao devoto adiantado abarcar e expressar plenamente os mais excelsos aspectos da divindade. Nenhum organismo inferior está assim equipado. É verdade que o homem incorre em dívida por um pecado menor, se é forçado a matar um animal ou qualquer outro ser vivo. Mas os Shastras sagrados ensinam que a destruição intencional de um corpo humano é transgressão séria contra a lei kármica. Suspirei com alívio. O reforço, pelas escrituras, do instinto de sobrevivência nem sempre está à mão. Tanto quanto eu sei, meu guru nunca esteve em confronto direto com um leopardo ou um tigre. Mas uma cobra mortífera, certa vez, o enfrentou, apenas para ser conquistada por seu amor. O encontro teve lugar em Puri, onde meu mestre possuía um eremitério à beira-mar. Isto se deu na velhice de Sri Yukteswar, quando os jovens iam para Fula, seu discípulo, o acompanhava. Estávamos sentados ao ar livre do Asprat, contou-me Prafula. Uma cobra apareceu nas proximidades, representava mais de 1 metro de comprimento de puro terror. Estendi a cabeça raivosamente para a frente, enquanto rastejava em nossa direção. O mestre recebeu amavelmente, com um som onomatopaico de chamado, como se ela fosse uma criancinha. Enchi-me de consternação ao ver Sri Yukteswar iniciar um rítmico bater de palmas.
Ele estava entretendo o pavoroso visitante. Permaneci em quietude completa, internamente balbuciando preces fervorosas. A serpente, muito próxima do mestre, achava-se agora imóvel, aparentemente magnetizada por sua atitude cariciosa. A temível cabeça contraiu-se gradualmente, a víbora deslizou entre os pés de Sirianketeswar, e desapareceu nos arbustos. Porque o mestre movia as mãos, e porque a serpente não se atirou contra elas, era-me, no momento, inexplicável. Concluiu Prafula. Desde então, compreendi que nosso divino guru situa-se além do medo de ser ferido por qualquer criatura. Uma tarde, durante meus primeiros meses no ashram, encontrei os olhos de Sirianketeswar fixos em mim, penetrantemente. Você está muito magro, Mukunda. Seu comentário feriu um ponto sensível, meus olhos encurvados, e minha aparência emaciada não me agradavam. Uma dispepsia crônica me afligia desde a infância. Muitos vidros de remédio se enfileiravam numa prateleira em meu quarto em Gulpar Road, nenhum me curara. Ocasionalmente, eu perguntava a mim mesmo, entristecido, se valeria a pena continuar vivendo com um físico tão pouco sadio. Os medicamentos têm suas limitações, a divina força vital criadora não as tem. Acredite, você será forte e sadio. As palavras do mestre convenceram-se instantaneamente de que ele poderia aplicar sua verdade à minha própria vida. Nenhum outro poder terapêutico, e eu experimentara muitos, fora capaz de despertar em mim tão profunda fé. Dia após dia, eu crescia em saúde e força. Pela oculta benção de Sirianketeswar, em 2 semanas ganhei o peso que inutilmente havia procurado em tempos pretéritos. Meus sofrimentos de estômago desapareceram permanentemente. Em ocasiões posteriores, tive o privilégio de testemunhar, realizadas por meu guru, curas divinas de pessoas que sofriam de diabetes, epilepsia, paralisia ou tuberculose. Há anos atrás, eu também ansiava por ganhar peso, contou-me ele, algum tempo depois de me haver curado. Após grave enfermidade, durante minha convalescença, visitei Lairi Mahasaya em Benares. Senhor, disse-lhe eu, estive doente, e perdi muitos quilos. Vejo, Yukteswar, que você mesmo se fez doente, e agora acredita que está magro. Esta resposta estava longe de ser a que eu esperava. Meu guru, entretanto, acrescentou em tom de encorajamento. Estou seguro de que amanhã você há de sentir-se melhor. Receptiva, minha mente aceitou estas palavras como insinuação de que ele estava secretamente me curando. Na manhã seguinte, procurei-o, e exclamei, exultante, Senhor, sinto-me hoje muito melhor. Certamente. Hoje você deu vigor a si mesmo. Não, mestre. Protestei. O auxílio me veio do Senhor. É a primeira vez em muitas semanas que sinto alguma energia. Oh, sim. Sua enfermidade foi bem séria. Seu corpo ainda está fraco. Quem poderá dizer como se encontrará amanhã? A ideia de um possível retorno de minha fraqueza trouxe-me um arrepio de medo gélido. Na manhã seguinte, arrastei-me com dificuldade à casa de Lairi Mahasaya. Senhor, estou doente outra vez. Divertido era o olhar de meu guru, então. Novamente você se pôs enfermo. Minha paciência esgotou-se. Gurudeva, disse-lhe eu, percebo agora que, em dias sucessivos, o Senhor esteve me ridicularizando. Não compreendo por que me desacredita quando lhe digo a verdade. Na realidade, foram seus pensamentos que o fizeram sentir-se alternativamente fraco e forte. Meu guru encarou-me com afeto. Você viu como sua saúde acompanhou com exatidão suas expectativas subconscientes. O pensamento é uma força como a eletricidade, ou a gravitação. E a mente humana, uma centelha da consciência onipotente de Deus.
posso mostrar-lhe que acontece imediatamente tudo quanto a sua poderosa mente acredita com muita intensidade. Sabendo que Lahiri Mahasaya nunca falava em vão, dirigi-me a ele com grande reverência e agradecimento. Mestre, se penso que estou bom, e que reconquistei meu peso anterior, isto acontece perfeitamente, e neste mesmo instante. Meu guru expressou-se com gravidade, seu olhar concentrado no meu. Senti imediatamente um aumento não só de força, mas de peso. Lahiri Mahasaya recolheu-se ao silêncio. Depois de algumas horas a seus pés, voltei à casa de minha mãe, onde eu residia durante minhas visitas a Benares. Meu filho. Que sucede? Está inchando, com hidropesia. Mamãe mal podia acreditar em seus olhos. Meu corpo apresentava-se musculoso e robusto, como fora antes de minha enfermidade. Pesei-me, e descobri que ganhara, num dia, cerca de 22 quilos. Foi uma aquisição permanente. Amigos e conhecidos que tinham visto minha figura delgada ficaram maravilhados. Dentre eles, alguns modificaram seu modo de vida, e tornaram-se discípulos de Lahiri Mahasaya, em consequência do milagre. Meu guru, desperto em Deus, sabia que este mundo não é mais que o sonho objetivado do Criador. Tendo plena consciência de sua unidade com o Divino Sonhador, Lahiri Mahasaya podia materializar e desmaterializar, ou efetuar qualquer mudança que desejasse nos átomos de sonho do mundo dos fenômenos. A criação inteira é governada por leis, concluiu Sri Yukteswar. Os princípios que operam no e no mundo exterior, passíveis de descobrimento pelos cientistas, denominam-se leis naturais. Existem, porém, leis mais sutis que regem os planos espirituais ocultos, e o reino interno da consciência. Estes princípios podem ser conhecidos através da ciência da yoga. Quem compreende a verdadeira natureza da matéria, não é o especialista em física, mas o mestre unificado com Deus. Por meio desse conhecimento, o Cristo foi capaz de restaurar a orelha do servo, depois de ter sido cortada por um de seus discípulos. Meu guru era intérprete incomparável das Escrituras. Cingem seus discursos muitas de minhas lembranças mais felizes. Mas as joias de seus pensamentos não eram atiradas às cinzas da desatenção, ou da imbecilidade. Bastaria um movimento inquieto de meu corpo, ou uma ligeira distração para colocar uma pausa na exposição do mestre. Você não está aqui. Uma tarde, Sri Yukteswar interrompeu-se, fazendo-me esta observação. Como de hábito, ele vigiava implacavelmente os rumos de minha atenção. Guruji. Meu tom era de protesto. Eu não me movi, minhas pálpebras nem piscaram. Posso repetir cada palavra que o Senhor pronunciou. Apesar disso, você não estava integralmente comigo. Sua objeção me obriga a declarar que, nas profundezas de sua mente, você criava 3 instituições. Uma era um retiro em meio aos bosques de uma planície, outra no cimo de um monte, e a terceira junto ao oceano. Aqueles pensamentos vagamente formulados haviam se apresentado, de fato, quase subconscientemente. Olhei-o com ar de desculpa. Que posso fazer com um mestre que assim penetra minhas preocupações fortuitas? Você me deu direito. As verdades sutis que estou expondo não podem ser compreendidas sem concentração integral. A menos que seja necessário, eu não invado o recesso das mentes alheias. O homem tem o privilégio natural de vagar secretamente entre seus pensamentos. O próprio Senhor, se não é convidado, não entra ali, nem eu me arrisco a ser um intruso. O Senhor é sempre bem-vindo, mestre. Seus sonhos arquiteturais se materializarão mais tarde. Agora é tempo de estudar. Assim, incidentalmente, em seu estilo simples, meu mestre revelou conhecer o advento de 3 importantes acontecimentos em minha vida. Desde o alvorecer de minha juventude, eu tivera vislumbres enigmáticos de 3 edifícios,
cada um em paisagem diferente. Na sequência exata em que Sri Yukteswar os mencionou, estas visões acabaram por se concretizar. Em primeiro lugar, veio a fundação de minha escola de yoga para meninos numa planície em Ranchi, depois, a sede americana no cimo de um monte em Los Angeles, e afinal, o retiro de Encinitas, na Califórnia, de frente ao vasto Pacífico. O mestre nunca disse com arrogância: profetizo que este e aquele acontecimento ocorrerão. Ele preferia insinuar: não pensa que pode acontecer? Mas sua linguagem simples escondia um poder de vaticínio. Não havia retratação, nunca suas predições levemente veladas resultaram falsas. Sri Yukteswar era reservado e objetivo em seu comportamento. Nada havia nele de vago ou louco visionário. Seus pés assentavam firmes no chão, sua cabeça no porto dos céus. A gente prática despertava sua admiração. A santidade não é tontice. As percepções divinas não são incapacitadoras, costumava dizer. Virtude, expressa em atividade, promove a mais aguda inteligência. Meu guru relutava em discutir os reinos superfísicos. Sua única aura prodigiosa era a da simplicidade perfeita. Na conversação, evitara fazer referências surpreendentes. Na ação, era expressivo e livre. Muitos instrutores falavam de milagres, mas não podiam realizar um só. Sri Yukteswar mencionava raramente as leis sutis, mas operava com elas à vontade, e em segredo. Sublinhado: um homem de realização divina não executa um milagre sem receber autorização interna, explicava o mestre. Deus não deseja que os segredos de sua criação sejam divulgados promiscuamente. Assim também, todo indivíduo no mundo tem direito inalienável a seu livre-arbítrio. Um santo não usurpará essa independência. O silêncio habitual de Sri Yukteswar era causado por suas profundas percepções do infinito. Não lhe sobrava tempo para as inúmeras revelações que ocupam os dias dos instrutores sem percepção interna e externa de Deus. Dizem as escrituras hindus: nos homens superficiais, o peixe dos pequeninos pensamentos provoca imenso tumulto. Nas mentes oceânicas, as baleias da inspiração encrespam a superfície. Devido à aparência nada espetacular de meu guia, apenas alguns de seus contemporâneos o reconheceram como um super-homem. O provérbio, quem não pode esconder sua sabedoria, é um imbecil, nunca poderia ser aplicado ao meu mestre, profundo e quieto. Embora nascido mortal como todos os outros, Sri Yukteswar alcançou identidade com o governador do tempo e do espaço. Meu mestre jamais encontrou obstáculo insuperável à amálgama do humano com o divino. Cheguei a compreender que tais barreiras não existem, salvo para o homem que não empreende a aventura espiritual. Sempre estremeci de emoção ao tocar os pés sagrados de Sri Yukteswar. Um discípulo magnetiza-se espiritualmente pelo respeitoso contato com o mestre, gera-se uma corrente sutil. Os mecanismos de hábitos indesejáveis, no cérebro do devoto, são muitas vezes cauterizados, as fissuras de suas tendências mundanas são beneficamente alteradas. Momentaneamente, pelo menos, ele pode surpreender o levantamento dos véus secretos de Maya, e ter um vislumbre da verdadeira beatitude. Meu corpo inteiro respondia com um arrebatamento de liberação sempre que me ajoelhava, no estilo indiano, diante de meu mestre. Até quando Lahiri Maharaja silenciava, disse-me ele, ou quando conversava sobre tópicos não rigorosamente religiosos, eu descobria que ele tinha, não obstante, me transmitido um inefável conhecimento. Sri Yukteswar exercia sobre mim influência salutar, se eu entrava no eremitério com uma disposição mental de indiferença, ou de aborrecimento, minha atitude imperceptivelmente se alterava. Uma serenidade que era um bálsamo descia sobre mim a simples visão de meu guru. Cada um de meus dias com ele constituía nova experiência de alegria, paz e sabedoria. Nunca encontrei iludido, ou emocionalmente intoxicado por ambição,
raiva e apego humano. A obscuridade de Maia aproxima-se silenciosamente. Voltemos depressa a nosso lar interior. Com estas prudentes palavras, o mestre constantemente recordava aos discípulos a necessidade de praticarem Kriya Yoga. De vez em quando, um novo estudante expressava dúvidas quanto ao seu próprio mérito para dedicar-se à prática de yoga. Esqueça o passado, Sri Yukteswara o consolaria. As vidas anteriores de todos os homens se acham obscurecidas por muitas ações vergonhosas. A conduta humana é sempre falível enquanto não está ancorada no divino. Tudo melhorará no futuro se na atualidade você fizer um esforço espiritual. O mestre sempre tinha jovens chelas, discípulos, em seu ashram. A educação intelectual e espiritual destes era seu interesse permanente. Até mesmo alguns anos antes de sua morte, aceitou, como residentes no eremitério, 2 meninos de 6 anos e um jovem de 16. Todos os que se achavam sob sua responsabilidade, ele os treinava com extremo cuidado.